A gente já vai falar hoje sobre análise sintática 1, a gente já viu morfologia, começando hoje com os conceitos principais de análise sintática. Para que a gente possa começar bem, aí no material de vocês a gente vai começar as frases aqui na lousa, vocês vão copiá-la no caderno e esse material é para consulta, tá? Toda essa teoria que está aí escrita aí em cima, a gente vai ficar consultando e escrevendo no caderno. Vou começar da frase menor, bem pequenininha, e aos poucos a gente vai crescendo a frase. E assim aprendendo mais. Combinado? Sim. Então vamos escrever aqui, ó. João comeu maçã. Quer uma frase menor do que essa? Impossível. João comeu maçã. Escreve nossa primeira frase aí para a gente começar a nossa análise. E inclusive a maçã está R$15. Por isso que a gente chupa manga, que o quilo está R$1. É o quilo da manga. Manga, siriguela. Não, tanto de manga que eu chupei hoje. Muita manga. E detalhe, não senti dor de barriga. Comi 8 daquelas manguinhas pequenas, sabe? Ai, mas é muito bom. Muito bom, né? Tô já esperando o tempo da pinha, depois da manga. Então, gente, para que a gente possa começar a nossa análise dessa frase, depois aumentando de tamanho, a gente deve seguir um nome que a gente chama de hierarquia sintática. Então, a gente vai anotar aqui em cima e eu vou ter que anotar nas próximas aulas também, tá? Anote aí. Aí você salta umas 3 linhas e coloca isso aqui, ó. Hierarquia sintática. A hierarquia sintática é uma orientação de como você deve começar a fazer sua análise sintática. Comece por, número 1, verbo. 2, sujeito. 3, o resto. Verbo, sujeito e o resto. Se você começar fazendo essa hierarquia, fazendo uso dela em todas as nossas aulas que vão começar a partir de agora, isso vai te ajudar bastante a não se perder na hora de você classificar os termos. Tudo bem? Hierarquia sintática. Qual é o que devo começar primeiro? Vai. Depois. Primeiro. Depois. O problema é como o sujeito está posicionado primeiro, a gente tende a começar por ele. Não faça isso. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Não esquece. O verbo está aqui, que é o verbo comer. Puxa uma seta e coloca o seguinte, verbo de ação. Professor, por que o verbo de ação? Existem 4.800 verbos de ação. E só existem 10 de ligação. Então é melhor decorar o quê? Os 10 de ligação. Os 10 de ligação estão aí. Mentira que eu não coloquei. Ah, coloquei, tá aqui, é porque tá confuso aqui, né? Ó, os verbos de ligação são 10. Acompanha comigo a leitura aí, por gentileza. Vamos ler contigo? Vai. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Cadê? Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, aparecer, andar e viver e virar. São 10. Estão aí. Com ênfase que você vai grifar aí. Ser, estar, permanecer, continuar e o parecer. Esses são os que mais caem na prova. Ser, estar, permanecer, continuar e o verbo parecer, como eles de ligação. Vamos fazer um teste aqui. A gente já leu a lista. Eu vou fazer perguntas de alguns verbos aqui, vocês me dizem se estão nessa lista ou não, para você ver como você decorou. Vai. Correr, tá aí? Não pode olhar. Vai lá. Sair, tá aí? Permanecer. Ser. Virar. Consulte. Virar, tá. Era de ligação. Continuar. É porque tá tudo quebrado aí. Continuar. Tá aí, né? Nadar. Tomar.
Viu? Comer. Tá aí? Entenda, por eliminação, eu estou classificando o verbo comer como um verbo de ação, por ele não estar presente nesses verbos de ligação. É por eliminação. Compreende? Por que eu estou chamando esse verbo de ação? Porque não está na lista. Fale. É nós. Vamos passar uma seta aqui e vamos fazer a próxima. Sempre que eu classificar o verbo de ação, automaticamente eu devo classificá-lo, chamá-lo de núcleo do predicado verbal. Núcleo do predicado verbal. Sempre que eu classificar o verbo de ação, é automática essa segunda classificação. Todo verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Daqui a pouco eu explico o que é um predicado verbal. Fiz essas duas classificações, é hora de partir para o próximo passo, que é identificar o meu sujeito. Preste atenção, gente, que eu dou um tempinho para você copiar, eu juro. Fixa aqui na nossa orientação, tá? Depois que eu localizei o verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Quem foi que comeu uma maçã? Quem foi o agente dessa ação? João. Portanto, João será chamado de sujeito. Esse sujeito será simples porque a gramática diz que tem apenas um núcleo. Só existe um agente aqui. Um núcleo que é João. O sujeito é João. Tudo aquilo que não for sujeito, nós vamos chamar de predicado. Esse predicado aqui será chamado de verbal, porque o verbo é de ação. Perceba, é um predicado verbal, porque o verbo é de ação. E por que que o verbo é de ação? E por que que o verbo é de ação? Porque não está na lista. Tem material aí, viu? Oi, Tia Bel, veio de rosa hoje. Pode sentar aí, não tem ninguém aí não. Tu só faz só um pouquinho para frente, por favor. Coube aí, gente. Então, verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Já armei meu circo aqui. Vamos olhar lá para cima. Se João é o sujeito simples, tudo que eu descarto como sujeito é predicado. Predicado, fale isso. Predicado é tudo aquilo que não for parte do sujeito. Ok? Predicado, tudo aquilo que não for do sujeito. O núcleo desse predicado sempre é exercido por um verbo de ação. Perfeito. Quando eu tiver verbos de ação, eu preciso fazer algumas perguntas para ele. A gente vai desenhar agora um esquema de identificação. Um dos mais importantes da sintaxe. Vamos fazer contigo? Você vai colocar o seguinte, ó. Verbo de ação. Pode desenhar, que nesse processo de desenhar, você aprende mais. Né? Vamos fazer uma setinha aqui e vai colocar o que ou quem. São duas perguntas que a gente faz aos verbos de ação. Localizei que o verbo é de ação, portanto, vou fazer duas perguntas para ele. O que ou quem? Quando se faz, eu vou deixar um tempo, tenha nervo. Quando se faz as perguntas a ele, a resposta tem que ser coisa ou pessoa. E caso obtenha resposta de coisa ou pessoa, nós vamos chamar isso de objeto. Pode ser chamado também de complemento. Objeto ou complemento. Perfeito. Chego ao meu verbo que é de ação, portanto, vou ter que fazer as perguntas a ele. Se fosse um verbo de ligação, não teria pergunta nenhuma para fazer. Você só vai fazer essas perguntas a quem?
Verbo de ação. Chegamos ao verbo João comeu. Vamos fazer a pergunta? Comeu o quê? O que é que foi comido? A maçã. Pensa aqui comigo. Não vamos dizer com quem, né? João comeu quem, né? João comeu o quê? Maçã. É porque essa criatura já estava pensando nisso. A Micaele, ó, Micaele. Vou já mostrar ela aí. Beba água. Então é isso. Tira a palavra maçã. Imagine que no lugar de maçã seja a palavra hoje. Vamos ler, vai. João comeu o quê? Fale. Hoje. Responde a minha pergunta? Não. Por quê? Porque dá a ideia de... o escapulário aqui, eu pensei que era bicho. Como hoje é tempo, não respondeu a minha pergunta, eu não posso chamar hoje de complemento ou de objeto. Porque é tempo, é um adjunto adverbial. Voltando para a frase, se fosse João comeu na praça, faça a pergunta, João comeu... Não, o quê? Vai. João comeu o quê? Ele comeu a praça? Não, ele comeu na. Eu não sei o quê, mas eu sei onde. Esse na praça é um adjunto adverbial de lugar. Percebe? Se eu dissesse, em vez de maçã, fosse muito, façamos. João comeu o quê? O que foi que ele comeu? Eu não sei. Eu sei que ele comeu bastante, a intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Aqui não é nenhum desses casos, porque a palavra maçã responde à minha pergunta. Faça. João comeu o quê? Resposta. Como maçã é coisa, eu vou chamar isso de objeto. Pode ser chamado também de complemento, tanto faz. Esse complemento não possui nenhuma preposição. Vocês estão lembrados das preposições? De, para, com, em, a e por aí vai. Existe alguma preposição aqui? Portanto, o objeto é chamado de direto. Objeto direto tem um nome. Ela tirou? Palhaça. Objeto direto. Pergunta que eu estava falando? Sim. Objeto é o complemento desse verbo. Direto porque não tem preposição. Vamos para a melhor classificação agora, que é a transitividade. Quando a gente fala em transitividade, esse nome parece dar um terror grande, né? A gente lembra lá do ensino médio, você não sabia o que diria, né? Mas é muito simples. Transitividade tem a ver com complemento. Nós chamamos de transitivo aquele que tem objeto. Intransitivo, sem objeto. O que é um verbo transitivo? Fale. Que tem o quê? Objeto. Se esse verbo tem objeto, eu vou chamar de transitivo. Minha professora da faculdade me dizia para a gente aprender que o verbo transitivo é aquele verbo que transou e gerou um filho. Transa, de transitivo, porque tem objeto. E se ele não tivesse objeto, ele seria o quê? Intransitivo, quer dizer, sem objeto. Associe esse negócio do sexo que você fica na sua cabeça, não esquece. O que é um verbo transitivo? Tem objeto. Você nem precisa responder, mas você bota na tua cabeça, transou. Transa, logo tem filho, tá bom? Daqui a pouco você vai entender a importância de entender isso aqui que eu estou falando. Ok? Então esse verbo é verbo transitivo direto. Ou vulgo VTD. Vocês viram aquele homem que roubou a moto do raio? Menino, é muita audácia, não é? Ele foi, você viu, ele falou, ele disse que não sabia que a moto era da polícia. O nome raio bem grande, ele disse, mas o nome não estava lá, ele disse, não sabia ler. Ele pensou que era um desenho bonito. Então, qual é a minha hierarquia sintática? Por onde é que eu começo? Verbo. Quem é o verbo? Precisa. Então, puxei uma seta, coloquei verbo. Verbo de ação. Não é, gente, verbo de ação? Está na minha lista? Precisa. Se está permanecer, está não. Então, verbo de ação.
Verbo de ação automaticamente é o que, candidato? Núcleo do predicado verbal. Perfeito. Depois que eu identifico o verbo, é hora de identificar o meu sujeito. Quem é que precisa de dinheiro? Me diga, gente. Olha o tamanho do sujeito. Professor, pode ter um sujeito tão grande? Pode, não tem limite. Às vezes é 5 linhas. Não, já é demais, mas pode existir. Não existe proibição disso. Dentro desse sujeito, eu preciso identificar quem é o núcleo. Qual é aquela parte mais importante e, sobretudo, se tem mais de um núcleo. Quem é aqui? Os meus 2 alunos cearenses, que é o único substantivo, é alunos. Vou colocar aqui substantivo, ó. Núcleo. Núcleo do sujeito. Algumas pessoas podem pensar que esse sujeito, por estar no plural, carrega um sujeito composto. Muita gente pensa isso. Porque pensa, a ideia, são 2 alunos, é mais de um, portanto, o sujeito composto. Não, isso não existe. Para o sujeito ser composto, eu preciso de 2 núcleos. No caso, 2 substantivos, 2 pronomes. Nesse caso, o sujeito é simples. Repetindo, o fato de o sujeito estar no plural não quer dizer que ele seja composto. Repare, os, meus, 2 e cearenses. Nós temos aqui 4 classes gramaticais completando o sentido de um substantivo. Vocês estão lembrados do pana? Pronome, artigo, numeral e adjetivo? Então não. Então, pana. Eu não confio, vou escrever de novo. Pana. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Eu preciso colocar o que é o pana? Não, né? Só assim tá certo. O pana, ele pode ter 2 classificações. A primeira delas que vocês vão escrever daqui a pouco. Completa, núcleo, sem verbo no meio. Explico já. Posso dizer assim, ó, completa, núcleo, com verbo no meio. Professor, que diabo é isso? É a linguagem popular da gramática. O os é o artigo de alunos. Meus, pronome possessivo, não é? O 2 é o quê? Numeral. Cearense é adjetivo. Repare que eu vou fazer um monte de seta para você saber, ó. Alunos, meus, alunos, 2, alunos, cearense, alunos. Todos eles completam o seu núcleo e entre ele e o seu núcleo não existe um verbo no meio separando. Entre os e o núcleo tem verbo no meio? Se não tem verbo no meio, ele será chamado de adjunto adnominal. Então, o os completa alunos e não tem verbo no meio. Meus completa alunos, não tem verbo no meio. 2 completa alunos sem ter verbo no meio. Portanto, todos eles serão o quê? Adjuntos adnominais. Cearense completa aluno sem verbo no meio, adjunto adnominal. Então veja, pronome, artigo, numeral e adjetivo, quando completam o núcleo sem verbo adjunto. Professor, e se tiver um verbo no meio, aí vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Isso aqui a gente vai ver só na próxima aula, predicativo do sujeito. Vou só dar um detalhezinho hoje, mas pesadamente é a nossa próxima. Espero que próxima semana. É isso. Não, é porque eu já dei 2 vezes seguida aqui aula, né? Aula. Vamos aqui. Aqui é o sujeito, que é simples.
Quem é o predicado, gente? Se o sujeito é os meus 2 alunos cearenses, quem é o predicado? Preciso de dinheiro. Então eu tenho aqui o quê? Predicado. Esse predicado é verbal ou nominal? Por quê? É isso. Agora vamos brincar de transitividade? Vamos fazer a pergunta ao verbo? Qual é o verbo aí? Precisar. Ai, como tá gostosa essa água. Água. Normal, do pote. Sem probiótico hoje? Sem probiótico. Assim, pura, não sei. Tá um mocinho, Né? É. Esse verbo junto de crer, obedecer, assistir, responder, duvidar, todos esses verbos, tem um aqui, viu, boy? Todos esses verbos pedem uma preposição quando vão conjugar. Olha aí, ó. Vem, boyzinho. Na câmera. Aparecer, vai ficar famoso. Então, gente, é isso. Vamos fazer o seguinte, precisar. O verbo precisar sempre pede a preposição. Vamos fazer com outros verbos também, vai. Quem precisa, vai. Quem precisa, precisa de crer. Quem crê, crê em algo ou em alguém. Duvidar. Obedecer. Quem obedece, obedece a. Note que todos esses verbos, eles pedem obrigatoriamente uma preposição. Em vez de eu fazer a pergunta, precisam o quê? Nós vamos dizer, precisa do quê? Ou de quem? De dinheiro é a coisa. Portanto, eu vou dizer o que aqui, gente? Objeto, porque respondeu é uma coisa, e ele é o quê? Indireto. Por que indireto? Por conta da preposição de. Essa questão de objeto direto e indireto está nesse quadro à esquerda, tá? Repare. Objeto direto, eu quero que vocês coloquem marca-texto lá, por favor. No TD de vocês, no segundo quadro, à direita. Objeto direto é o que, gente? Sem preposição, indireto, com preposição. Se você quiser, você coloca algumas preposições aí só para relembrar. De, para, com, por aí vai. Tá bom? Pensemos. Esse verbo é transitivo? Ou ele é intransitivo? Você está vendo? Se a gente não associar a questão da transa, você vai chamar esse verbo de intransitivo. Ai, professor, porque é indireto, aí o pessoal associa a quê? Intransitivo. E aí é uma cilada muito grande. Vamos pensar. Esse verbo tem objeto? Tem objeto? Então ele transou. Olha ali o filho dele, o resultado, 9 meses depois. Então veja, verbo transitivo ou intransitivo? É um verbo transitivo indireto. Tome cuidado para você não confundir com VI, verbo intransitivo. Portanto, eu vou chamar de VTI, verbo transitivo indireto. Não esquece essa minha dica de sexo. Você pode até não falar para as outras pessoas, mas internalize para você não esquecer. O Ceará e o Piauí permanecem quentes. Eu começo minha análise por quem? Quem é o verbo? Permanece. Então tá aqui o meu verbo, vou puxar uma seta. Esse verbo está na minha lista? Então vamos começar agora a brincadeira. O fato desse verbo estar nessa lista garante a ele uma possibilidade de ele ser um verbo de ligação. Escute, garante uma possibilidade, não é uma garantia que ele seja um verbo de ligação, não. Daqui a pouco eu digo o que é que acontece. Então eu vou colocar só verbo, eu não sei o que é que ele é. Depois que eu localizo o verbo, vou tentar identificar o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? O Ceará e o Piauí. Então eu tenho aqui 2 estados. Aqui o meu sujeito. Vocês acham que o sujeito é simples ou composto? Ele tem que ter 2 núcleos. Quem são aqui?
Ceará e Piauí. A gente vai chamar assim, ó, N1. Se você quiser, você coloca núcleo 1, para você não se perder na hora que você estiver fazendo, e núcleo 2. São 2 núcleos. Por isso que o sujeito vai ser composto. O O na morfologia é o quê? Artigo. Faz parte do pana e não tem verbo no meio. Ele vai ser o quê? Adjunto adnominal. O O, adjunto adnominal. Qual é a função morfológica de E? É uma conjunção. Na sintaxe, conjunção vai ser o quê? Nada. Sem função sintática. SFS. Sem função. Se quiser, você coloca só conector. É mais bonito, tá? Conector. Nem preposição, nem conjunção tem funções sintáticas. Só para conectar. Tá bom? Tudo que não for sujeito é o meu predicado. É. Vamos refletir agora um pouco sobre o verbo. Deixa o verbo quietinho, olha para frente desse verbo. Qual é a palavra que está ali? Quente. Quente, eu acho que é um adjetivo, concorda comigo? Quente, frio, é um estado que se refere a Ceará e Piauí, não é verdade? Ora, Ceará e Piauí são 2 núcleos. E quente está se referindo a eles. Vou puxar uma seta, ó. Quente é um adjetivo que se refere a Piauí e Ceará. Quente é um adjetivo que faz parte do pana. Para ele chegar no seu núcleo, tem verbo no meio? Tira a palavra permanece, lê para mim. Ceará e Piauí quentes. Se eu tiro o verbo, não vai ter um verbo separando o elemento, ele seria adjunto. Por que O é chamado de adjunto e não predicativo? Porque não existe verbo entre eles. Por que quente pode ser chamado de adjunto? Por que não pode? Portanto, quente será chamado de predicativo. Falem. Predicativo. Não confunda predicado, que é tudo aquilo que se diz do sujeito, com predicativo. Predicativo é o pana que se refere ao núcleo com o verbo no meio. Esse predicativo é chamado de predicativo do sujeito. Como? Calma! Calma, quer matar logo com uma faca na goela desses meninos? Eu falo, viu? Eu falo hoje. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Eu quero fazer um asterisco aqui para vocês copiarem, mas eu estou com preguiça, então vou ditar. Escreve aqui, vai. Não, mas o povo do vídeo vai copiar. Vai. Para o verbo da lista ser de ligação. Pode vir, por gentileza, uma aluna aqui da sala, só para ver que a gente está entregando a lei que recebemos. Alguém aqui pode vir? É melhor. É melhor vir, então? Vai lá, Sandra. É melhor. Senão ela vai levar para casa dela. Para o verbo da lista ser de ligação, ele precisa de um predicativo do sujeito. Ele precisa de um verbo ou de um predicativo do sujeito. Ser de ligação precisa de um predicativo. Caso contrário,
Pode escrever, caso contrário, será de ação e intransitivo. Vai lá. Para o verbo da lista ser de ligação, para ser de ligação, precisa de um predicativo. Ponto. Caso contrário, será de ação e intransitivo. Caso contrário, será de ação e intransitivo. Pronto. Vamos lá. Esse verbo tem 50% de chance de ele ser de ligação, por ele simplesmente estar na minha lista. Ele só vai completar os outros 50% se ele tiver o quê? Predicativo do sujeito. Então repare, permanecem, está na minha lista, sim ou não? Você está a permanecer. Ele tem predicativo? Tem. Portanto, ele é um verbo de ligação por duas razões. Está na minha lista e tem um predicativo. Qualquer um do pana. Pronome, numeral. Muita informação, né? Mas a gente consegue, a gente dá conta. Esse predicado será chamado de nominal. Muita atenção no que eu vou falar. É nominal porque tem predicativo. Muita gente associa falsamente o predicado nominal a um verbo de ligação. Diz, olha, é por conta do verbo de ligação que o predicado é nominal. Mentira! É por conta desse cara aqui, é por conta do predicativo. Vai lá. Segundo a minha hierarquia sintática, eu devo começar a minha análise pelo verbo. Está aqui o verbo. Vou puxar uma seta e colocar aqui um verbo. Opa! Esse verbo está na lista. Dá uma olhadinha. Ele está na minha lista. Entregou direitinho? Verbo que está na lista. Já posso chamar de verbo de ligação? Então, passar uma seta aqui e vou analisar outras coisas. Depois que eu localizo o verbo, eu tenho que fazer o quê? Quem foi que ficou quieto? Eu. O sujeito não está escrito. Então, eu vou chamar aqui de sujeito simples, que é o eu. Só que ele está o quê, gente? Oculto. Sujeito simples, oculto. Está aqui o meu verbo, o sujeito é simples, oculto. É bom que a gente já escreva aqui, por gentileza, que o sujeito oculto, gente, ó. O sujeito oculto, ele acontece em algumas pessoas. Na primeira, segunda e terceira do singular. Primeira e segunda do plural. Vou explicar o que é isso. Sempre que eu conjugar um verbo e não tiver nada escrito, se ele tiver na primeira, segunda ou terceira do singular, eu vou chamar de sujeito oculto. Tipo, saíste mais cedo hoje da aula. Saíste. Quem saíste? Tu. Sujeito oculto na segunda pessoa. Se eu dissesse, levou meu carro e não trouxe. Levou, está na terceira pessoa do singular. Posso dizer, ó, estamos cansados. Quem é que estamos cansados? Nós, primeira do plural. Agora, se eu tiver na terceira pessoa do plural,
eu vou ter o que a gramática chama de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado acontece na terceira pessoa do plural e óbvio que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas vamos só aguardar um pouquinho, voltamos para cá. Na frase fiquei quieto, fiquei está em que pessoa? Primeira. Se fosse ficaste quieto, segunda. Ficou quieto. Todos eles seriam sujeitos o quê? Ocultos. A frase, nesse caso, é só dotada de predicado, porque o sujeito está oculto. Perfeito. A palavra quieto é um adjetivo na morfologia, não é? Não é um estado que eu estou? Quieto, calado, cansado. Esse quieto completa o sujeito que está antes do verbo. Ele está oculto, mas ele está aqui, né? Escondidinho, mas ele está aqui. Quieto se refere ao sujeito que está antes do verbo, no meio do verbo. Vou chamar quieto de que nome? Vai ser um adjunto adnominal ou um predicativo? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então você nota, gente, que adjunto adnominal e predicativo são posições. Depende muito da posição em que ele se encontra. Esse predicado será chamado de nominal. Por qual razão? Vocês podem me dizer por que ele é nominal? Tem predicativo do sujeito. Maria brinca no parque. O sujeito é simples, não é, gente? Todo mundo acertou. Levaram meu caderno. Preste atenção aí. Levaram. Está em que pessoa? Está em terceira pessoa do plural. Sempre que eu tiver a terceira pessoa do plural, tipo, se eu dissesse picharam meu carro. Picharam meu carro. Picharam. Quem foi que pichou? Sabe-se que alguém praticou essa ação, só não sabe-se dizer quem foi. Não é verdade? Sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, nós temos o sujeito indeterminado. Agora, se eu botar assim, eles picharam, aí o sujeito fica simples. O sujeito indeterminado não deve ter nada escrito. Então, qual é o gabarito dessa aí, gente? Sujeito indeterminado. Note, quando eu disse, levaram meu caderno, sabe-se que alguém levou, só não sabe quem. Vocês acertaram? Próxima. Pedro e Ana andam junto, composto, corri para a escola, oculto, não é, gente? Ela anda feliz porque passou no concurso e ganhou 1 milhão? Mas para que o concurso? Não, 1 milhão não é mais nada hoje não, não é, gente? Ela quer um verbo de ligação, anda, não é? Os alunos parecem cansados. Parece, verbo de ligação. Não é, gente? O professor corrigiu a prova. Corrigiu. Quem corrige, corrige algo. A prova é o objeto direto, logo corrigiu, verbo transitivo direto. É isso. O professor... Já foi. Não é? Oitava. João comeu meia maçã. O adjunto adnominal é o quê? Meia, que é o numeral. Ela comprou flores para a mãe. O que foi o que ela comprou? Flores. Flores é meu objeto direto. Para a mãe, indireto. Olha a preposição. Quem compra, compra algo para alguém. Professor, então esse verbo tem 2 objetos? Tem. A gente pode ter esse caso que é um verbo misto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ela pode ter misto. Imagina o seguinte, eu disse o seguinte,
Se eu dissesse dediquei uma música para Vitor. Vamos fazer a pergunta aqui. Quem é o sujeito do verbo dedicar? Quem dedicou? Eu. O sujeito aqui é o quê? Oculto. Aqui eu tenho um verbo de ação e vou fazer as perguntas para ele. Façamos. João dedicou, faça a pergunta, o que? Vai. O que? Qual é a resposta? Uma música. Eu vou ter o meu objeto direto. Note que para Vitor é o alvo. A quem foi dedicada essa música? Quem recebeu? Coisa e pessoa. Quem foi a pessoa? Para Vitor. Vai ser um objeto indireto por conta da preposição. Então esse verbo tem categoria mista. Um direto e um indireto. Você pode chamar de bitransitivo. Por que bitransitivo? Bi, dois, né? Transitividade. Ou eu posso chamar de VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. No caso, esse verbo é VTDI, né? A nona mãe. Mãe. É porque a banca safada tirou aí o para, né? Mas é mãe. Perguntou só o núcleo, na verdade. A força das águas arrastou carros. Quem foi que arrastou carros? A força das águas. O sujeito é simples. O núcleo é força. É tanto que o verbo está no singular. Letra C. Vocês estão indo bem, não estão? Sim. Atividade de sexto ano aí, viu? É muito bom para a gente iniciar. Aí a gente vai depois, a gente está na escada do horto, tá? A gente subiu o primeiro degrau. São 832 degraus lá. Jovens falam sobre política. Cansado é o quê? Cansado se refere a jovens e está depois do verbo. É um predicativo. Gostar, eu não preciso nem ler a frase. Quem gosta, gosta de. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Letras D. Se você foi de A... Alguém foi de A em transitivo? Não? Intransitivo não transa, viu? Qual é o sujeito da frase? Os supostos poderes sobrenaturais do animal parecem ganhar. O que é que parecem ganhar? Os supostos poderes sobrenaturais do animal. O sujeito é simples, gente. Ele só está no plural. Mas olha o tamanho dele. Facilmente a gente confunde isso aqui com composto, mas é simples, tá? O núcleo é poderes. Circula poderes e bota núcleo, por favor. O bolo está delicioso. Quem é o predicativo? Delicioso, letra C. Lemos, quem lemos? Nós, o sujeito é o quê? Oculto. Ele deu um presente à amiga. Gente, esse azinho com a crase quer dizer o quê? Então tem preposição. Então o objeto é indireto. Não é delicioso, não? A 14? A 15 é oculto, B. 16 já foi, que é letra C. Nervoso. Nervoso completa professor e tá depois do verbo. Portanto, predicativo. Qual é o adjunto adnominal na frase? Minhas. Não o pronome? Qual é o adjunto? Já foi. Ele gosta de chocolate. De chocolate é o quê? Objeto indireto. Isso. Uhum. Quando a gente entrou no SBT, quem foi que entrou? Sujeito simples.
Aí o menino pode dizer, é composto porque é mais de uma pessoa que foi a gente. Não, só tem um núcleo que é gente.